Olá, seja bem-vindo ao podcast Bora Falar. Você já sabe, aquele papo que você gosta de ter depois de assistir a um bom filme ou uma série. Então, hoje a gente vai falar sobre os filmes. São 2, hein? O negócio tá ficando bom aqui. Nosso Lar e Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Eu te pergunto, existe vida após a morte? E se houver, como será o outro lado? Fica com a gente porque hoje o episódio está reflexivo e intrigante. Então, bora falar sobre morte, consciência e recomeços. Fica aqui com o trailer agora do Nosso Lar 1 e eu já volto. Mais de 4 milhões de pessoas já se emocionaram. Viva mais uma vez essa experiência em tela grande. A partir de 28 de setembro, de volta aos cinemas. André! Acorda! Olá, André. Como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Mises, eu preciso de explicações. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem para a minha família? Eu preciso vê-los. Como ele era, Clarice? Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente. Amados irmãos, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Me perdoe. Há corações orando por você. André, o mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? Nosso Lar. 28 de setembro, de volta aos cinemas. Incrível, né? A gente fica se perguntando, como será? Todo mundo é curioso, acha que não. Mas no fundo, é fé. É você acreditar ou não em alguma coisa, né? Nosso Lar 1 foi lançado em 3 de setembro de 2010. O diretor é Wagner de Assis. Distribuidor é Century Studios. Prêmios. Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro de melhor efeito visual. Sinopse. Baseado em um livro de Chico Xavier, a jornada espiritual conta a história de um médico, André Luiz, que passa por um despertar depois de sua morte. André Luiz teria se comunicado com Chico Xavier, contando sua história de dor e sofrimento em uma espécie de purgatório. O filme está disponível na Disney Plus. Tá? E eu tenho aqui um convidado especialíssimo, Sérgio Weisman. Falei certo o sobrenome? Perfeito. Então tá ótimo. O Sérgio já está aposentado, mas é um professor universitário, mestre em ciências econômicas. Não tem rede social. Ele tem, mas ele fica só olhando com a rede social, não divulga. E o Sérgio vem se aprofundando em diversas reflexões em diversas áreas do conhecimento da humanidade. Então, seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, é um prazer. Prazer é meu. E eu já começo te perguntando, por que você escolheu Nosso Lar 1 inicialmente? Depois a gente vai falar do Nosso Lar 2 também. Bem, porque o nosso lar, ele não parte do princípio que o outro lado pode ser inteligente. Ele parte do princípio que o outro lado é uma sociedade
onde as pessoas trabalham, onde as pessoas usufruem até de uma tecnologia que a gente vai ver durante o percurso aí da nossa entrevista. Uhum. E é algo que está muito à frente, muito além dos questionamentos que qualquer pessoa normal faça, né? Uhum. Até por isso, eu acho que as respostas que suscitam uma reflexão em cima disso vão muito longe, e vale a pena a gente arriscar chegar nesses questionamentos. Sim, e a gente tem uma literatura extensa sobre a espiritualidade, né? A gente tem um evangelho, né, segundo o Espiritismo, milhões de livros que foram psicografados pelo Chico Xavier, inclusive. A gente teve uma vivência muito forte aqui. A gente é muito sortudo, né? Chico Xavier ter nascido no Brasil, isso aí é uma senhora de uma sorte, não é, Sérgio? Nossa, isso aí... Eles dizem que o Brasil é a pátria espiritual do futuro, né? É mesmo? E por que isso, hein? Olha, o pessoal da França, né, que foi de onde veio Allan Kardec, Leon Denis, eles se tornaram muito apegados ao conhecimento material. E no Brasil, como as pessoas não têm um vasto conhecimento científico, elas podem cultivar. Veja, a simplicidade permite que a gente cultive pensamentos que o civilizado, entre aspas, não se permite. Exatamente. Então a gente tem foi mais mais longe. fé, né? Vamos dizer assim, A né? gente foi muito mais longe nesse quesito. Interessante isso. No filme Nosso Lar, existem as questões da existência, né? Você é judeu. Como é que você se interessou pela temática espiritual? Olha, o judeu, ele já é um povo, o povo judeu já é um povo, assim, já é mergulhado na religião, na religiosidade, né? O judeu, ele vê religiosidade 24 horas por dia, né? Ele não sai da religiosidade. Então, para mim, eu tive que dar um salto, fazendo questionamento, o que existe fora do judaísmo. Porque no judaísmo, ele é dividido em Torá e Cabalá. A Torá é o Velho Testamento e a Cabalá é uma análise do Velho Testamento, só que por um olhar bem espiritualista, muito mais espiritualista do que a Torá, que a Torá é mais um livro de história onde mostra a interação dos dois mundos no desenvolvimento da civilização judia, né? Então, dentro da Cabalá é que cabe esses questionamentos, essas reflexões que são feitas no kardecismo, né? Então foi muito próximo, assim, foi muito fácil chegar no kardecismo. E quando eu saí do judaísmo, eu vi que existe vida inteligente fora do judaísmo, o que é difícil para o judeu fazer esse salto. O judeu, ele fica preso dentro daquelas 4 paredes, assim, muito hermeticamente fechadas, né? E eu, por algum motivo que não sei qual eu me ousei sair fora dessa caixinha para poder ver o que tinha fora. E eu fiquei impressionado com a quantidade de conhecimento bom, muita sabedoria, né? Hoje em dia, todos nós ocidentais vemos a sabedoria que tem no budismo, né, no hinduísmo. Então, analisar todas essas religiões e mostrar o que elas têm de bom, para mim foi uma descoberta a cada dia, a cada hora, me aprofundando nelas e tirando um conhecimento que uma não tem, mas a outra tem, então se completam, né? E partindo do entendimento kardecista,
existindo um mundo inteligente do outro lado, né? A gente vê que o André Luiz foi para uma área, logo que ele faleceu, ele foi para uma área bem subterrânea, bem escura, né? Depois ele foi para uma área mais alta, e existem áreas mais altas, né? E quando você vai subindo de nível espiritualmente, evoluindo, né, que é a palavra que se usa, e vai migrando para níveis mais elevados, não existe mais religiões, só existe conhecimento da realidade da diversidade do mundo, né? Mas não existe mais judaísmo, não existe mais cristianismo, não existe mais nada disso. Isso aqui pode-se dizer até que nos mostra que nós não somos perfeitos. Se a gente está apegado a essas agremiações, é porque não pulamos para o andar de cima ou o andar acima, que já não tem mais essas agremiações. Somos todos iguais, todos são da mesma fé. Sim. E no filme, bom, tem até aqui uma pergunta que foi sugerida por você. Como pode um médico, como foi o caso, né, do André Luiz, no filme Nosso Lar 1, que a gente está falando agora, como pode ele ter ido parar em um lugar de tão baixa vibração? Pois é, o problema dele, que levou ele para o outro lado, foi um problema físico. Mas os problemas físicos são causados por hábitos, modos de viver nossos, modos de pensar. E pode-se dizer que ele tinha duas doenças espirituais. Uma era a arrogância, o orgulho, vaidade. E o outro era alienação do que é o mundo espiritual. Então ele agia como o mundo, ele fazia tudo que o mundo esperava que ele fizesse, né? Se comportava com aquela arrogância, mas ele não fazia o que o mundo espiritual gostaria que ele fizesse. E ele colheu as consequências disso. E todos nós vamos colher também, provavelmente, daquilo que a gente fizer que não tiver em sintonia com o outro lado. Perfeito. E a gente vê, né, nesse filme, no Nosso Lar, a gente entende que, na verdade, a gente está em dimensões, né? São as dimensões que separam a gente do que a gente chama de outra vida, de outro lado, né? E quando a gente está nesse lugar, por isso chama Nosso Lar, porque você volta para casa, né? Você volta da onde você veio, que foi não ter a sua matéria como hoje você se reconhece aqui, e essas coisas, esses sentimentos, né? Inveja, raiva, tudo bem, somos seres humanos, estamos na carne, então a gente sabe que a gente está aqui, inclusive para evoluir, não tem outra finalidade da encarnação a não ser essa, né? E resgates também, né? Para ajudar a nossa evolução. E quando a gente assiste o filme, fica muito claro, porque é como se você estivesse vivendo aqui, só que em um lugar onde ele já estava desencarnado. Então tem toda uma questão também espiritual, energética e tudo mais, né? Tem alguma cena do filme Nosso Lar que tenha te tocado, que você fale, poxa, essa cena para mim foi emblemática, eu sempre me lembro? Tem alguma que você gostaria de ressaltar? Olha, para falar a verdade, eu gosto do filme todo porque ele tem muito diálogo, e diálogos que, à primeira vista, são até chatinhos, né? Mas com o passar dos tempos, assim, da nossa vida, né? A gente vai vendo que o diálogo é uma coisa assim, transcendental, não é um diálogo com palavras, com ideias feitas por alguém que só vive na matéria. É alguém do outro lado mesmo, tipo Jesus. Tudo que Jesus falou, você não concebe, né? Como alguém daquela época teria tanto conhecimento da natureza humana como ele, a não ser que ele tivesse mesmo uma ligação com o outro lado.
a gente não sabe avaliar, né? Uhum. A gente imagina, né? Não tem provas nenhuma para dizer qual é a qualidade da mediunidade do Jesus, mas o que ele me demonstra é que ele é o número 1. Uhum. Não, sem dúvida. E o que te chama mais atenção no filme são os diálogos, né? Não tem nenhum específico. Você fala que... O filme todo... É porque ele é toda uma lição, né? Tudo que é falado tudo é uma lição, porque os personagens falam, mas você entende aquilo como... É uma lição, porque na verdade vem de uma psicografia, né? Vem exatamente de uma linguagem que não é terrena, né? Não é terrena, não é terrena. Eu vejo aquilo ali, vejo... Isso aqui não é de alguém que pensa em futebol e vai no barzinho ficar tomando cerveja o dia inteiro. Não é. Não é, sabe? É muito além. É muito além. E agora eu vou te convidar a ficar com o trailer do Nosso Lar 2, Os Mensageiros, e na volta, mais resenha. Vamos lá. Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher embora, madre. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Do dia 25 de janeiro de 2024, produzido no Brasil, o diretor Wagner de Assis, a produção executiva de Richard Ávila, Camila Medina, Alexander Silva. Elenco Edson Celulari, Fábio Lago, Otton Bastos, entre outros. Está disponível também na Disney+, então você pode assistir, tá? Sinopse. Um grupo de espíritos mensageiros liderados por Aniceto, entre eles o médico André Luiz, recebe a missão de ir à Terra para ajudar no resgate de 3 protegidos cujas histórias interligadas estão prestes a fracassar. Aí eu te pergunto, Sérgio, qual a diferença para você entre os filmes Nosso Lar 1 e Nosso Lar 2? Olha, o Nosso Lar 1, ele foi uma descrição do outro lado, porque o André Luiz, ele se apresenta como alguém que não conhecia aquilo, é claro que ele conhecia, né? Ele fez um papel para a gente se colocar no filme, né? Então somos nós, cada um de nós, que quer saber como é que é do outro lado, então ele começa a fazer as perguntas básicas, né? E as descobertas dele são as nossas descobertas. O filme 2, ele já avança
quando ele começa no planejamento da reencarnação de 3 alunos dele, né? 3 acompanhados dele, e se comportam muito bem ali, né? Tudo mais. Só que quando eles vão para a Terra, a memória deles é totalmente apagada. Eles não têm lembrança de nada, né? Então, com o que eles vão? A única coisa que eles têm, qual é a única ferramenta que eles têm? Uma memória que de todos os valores que a gente adquiriu. Por exemplo, se eu tenho um valor de não querer almejar levar isso aqui para minha casa, sem você ver, quando eu for para o outro lado, isso aqui vai estar dentro de mim. E quando eu voltar, esse valor vai estar dentro de mim. Tá entendendo? Entendi. Então, são valores que nos dão o nosso nível, né, o nosso comportamento. Então, a gente consegue identificar pessoas que são capazes de tais coisas, assim, numa graduação que vai de 0 a 100, e consegue ver aquelas pessoas que estão mais perto da pureza e aqueles que estão mais perto do lado do não animalizado, tão bom, né? do animalizado. Uhum. Que são capazes de tudo. Uhum. Então, esses 3 acompanhados do André Luiz, eles foram mandados para a Terra e se esperava um rendimento, um resultado melhor. Num determinado momento, a turma lá do background ali dele resolveram, vamos intervir, que vão sair do trilho e vão fazer muita besteira. Um deles saiu do trilho e foi um horror. Então, é essa a diferença, do filme, dos dois né? filmes. Sim. Bom, como a gente pode entender a existência de uma sociedade no mundo espiritual? É simples, né? Que é simples. É simples, só que não, né? É a tarefa da gente ir aumentando o nível de dificuldade da nossa reflexão, né? Em primeiro lugar, todas as religiões se baseiam em quê? Por isso são religiões, se baseiam na sobrevivência do espírito ao corpo material. Então, o corpo material morre, mas o espírito sobrevive. Todas as religiões compactuam com essa premissa. Sim. Algumas religiões não gostam de questionar o que vai depois, então eles dizem, não, se a pessoa é boa, vai para lá, se a pessoa vai para o inferno, vai ficar lá o resto da eternidade, e o outro vai para o céu e vai ficar lá dormindo junto de Deus. O kardecismo, Allan Kardec, que é baseado em mediunidade, né, receberam a comunicação dizendo que a coisa é um pouquinho mais complexa, que do outro lado, quando a gente vai lá para o outro lado, a gente vai lá e trabalha, né? A gente não fica parado. Então, se a gente trabalha, a gente estuda, a gente vem aqui para ajudar os parentes, vem aqui para ajudar, cumprir missões, pressupõe uma sociedade organizada do outro lado. Coisa básica. Sim. Então, o que vem dessa sociedade, a gente tem a descrição no nosso Lar 1. Que eles têm 6 ministérios, 2 olham para cima ou recebem de cima a orientação e 4 são orientações deles para baixo, né? Então, né, tem a ministra veneranda que vem de cima. Então, e daí
Tem o Aerobus. É difícil, porque tem um O acentuado e eu não consigo pronunciar muito bem. Aerobus. É como eles falam, Aerobus. É um veículo que levita e leva os grupos de trabalho para qualquer lugar, inclusive qualquer planeta. Inclusive qualquer planeta. Eles fazem trabalhos em outros planetas. Remuneração. Eles lá trabalham e têm remuneração, porque trabalha, tem que ter o retorno. O dinheiro lá é o bônus hora. O que é o bônus hora? O bônus hora é se você trabalhou 10 horas no acompanhamento de doentes, então você recebe uma remuneração por isso. Ali, uma pessoa, uma senhora, queria favores dos ministros. Eu quero ver minha família, eu preciso ver minha família. Eles precisam de mim. Então, o ministro falou, sim, e quantos bônus horas você tem para pagar esse benefício a você? Assim, não, eu não tenho. Mas por que você não tem? Porque eu não trabalho, eu não gosto do trabalho, fico me mandando fazer coisas que eu detesto. Eu vou lidar com doente, tenho nojo. Aí falam com ele, o nosso trabalho aqui é esse. Aqui a gente não produz nada, a gente atende aos necessitados, né? É esse o nosso trabalho. Então, se você não tem se eu também não tenho como fazer nada por você. Aí o André Luiz, que estava do lado acompanhando esse diálogo do ministro com a senhora, ele falou, então eu vou trabalhar. Aí ele falou, deixa eu trabalhar, porque senão eu não vou ganhar. Não vou ganhar nada. Não vou fazer nada, né? Estou vindo aqui pedir à toa. Então, e essa autorização, digamos assim, né, para vir até a nossa dimensão e talvez até ter uma comunicação com algum ente querido e etc. Isso, então, na verdade, é um benefício que se tem que conquistar para isso. Tem que conquistar e a gente aqui, às vezes, quem tem a mediunidade, que consegue ver, muitas vezes tem medo, né? Não, aí a maioria tem medo, quem não tem conhecimento. Não, depois de desenvolver, tudo bem. Uma coisa, eu, Sérgio, sou um missionário, estou indo lá cumprir uma missão. A pessoa me viu, tem uma mediunidade, me viu, como no filme a empregada sentiu a presença dele. Mas imagina que nem todos que querem sair da Terra, né? Eles morrem e não sabem para onde ir e ficam na Terra. Então, tem muita gente... Perdidos, né? De repente tem muita gente aqui, porque eu não tenho mediunidade também, sim, tem muita gente aqui assistindo o nosso podcast sim. aí. Mas essas pessoas não são autorizadas, essas pessoas estão perdidas. Então é diferente, né? Se eu tenho mediunidade e vejo milhões de pessoas passando, cada uma mais raivosa que a outra, porque não sabe para onde ir. Sim. Quem tem mais espiritualidade, ela, quando vai para o outro lado, ela descobre logo o caminho para ir para o lugar certo. Mas quem não tem, quem é ateu, imagina quem é ateu, nossa, é coisa... A pessoa, deve ficar bem perdido, né? Porque a pessoa não pode ser acredita ateu, em nada, né? eu vou morrer, eu vou para... Mas isso... Tem consequências. Com certeza, né? Se a gente acredita que nada termina aqui, que existem milhões de coisas aí, sim. Existe mais mistério entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, isso já aqui diziam, é um pouquinho né? que eu estudei aí, poxa. Exato. Para tentar entender, né? Sim, tentar entender. Sim. Algumas curiosidades que eu trago aqui. O nosso Lar 1, né? Como eu tinha dito já anteriormente, tem efeitos especiais maravilhosos no filme, né? A produção utilizou muitos efeitos especiais para criar a cidade espiritual de nosso lar e seus habitantes, bem como as cenas do umbral e outras sequências que exigiram efeitos especiais. Cerca de 90% das cenas do filme contaram com algum tipo de efeito especial.
O livro no qual O Nosso Lar é baseado já vendeu 2 milhões de exemplares. Ele já foi traduzido para o inglês, alemão, francês, espanhol, esperanto, russo, japonês, tcheco, braille e grego. As cenas do Umbral foram rodadas em uma pedreira no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, em um espaço de mais de 10 mil metros quadrados. Atingiu a marca de 1 milhão de espectadores em apenas 5 dias de exibição. É o melhor desempenho de um filme brasileiro nos cinemas no período da retomada. Isso a gente está falando do Nosso Lar 1. E aí a gente percebe com essa bilheteria que o quão é importante, né, o audiovisual, abordar temas assim, até para o conhecimento. Porque muitas pessoas, Sérgio, elas até respeitam o espiritismo, até acreditam, mas não têm muito conhecimento, não buscam conhecimento, não leem os livros, não estudam, não frequentam, né, um centro espírita. Então, eu acho que o audiovisual tem também essa função. A função de te mostrar um caminho. Isso. Eu saio do cinema, de repente, e falo, poxa, eu vou procurar um centro espírita, eu quero entender um pouco mais sobre isso, né? Então, fala pra gente o que você acha, qual a importância do audiovisual abordar temas como a espiritualidade, né? O audiovisual, por exemplo, se referindo a esse filme, já começa com a história do André Luiz. O André Luiz, ele se colocou na posição de alguém que desconhece e que está enfrentando, está conhecendo, e a cada passo que ele dá, ele vê alguma novidade, procura entender o que está acontecendo. No início, ele tem aquela falsa segurança de que ele sabia de tudo. E ele vai sendo convencido pela vida de que, pela vida do outro lado. Sim. Pela existência do outro lado, que ele não tem conhecimento. Uhum. E ele aí ele baixa da arrogância dele para a humildade, aonde ele diz, chega numa hora do filme e diz, eu não entendo nada. Eu sou médico, fui tentar curar o paciente piorou. Veio a enfermeira, fez um tratamento que eu não entendi qual foi e o paciente melhorou. Então, hoje, eu me satisfaço em pegar a vassoura e sair varrendo o hospital. E ele pegou a vassoura e saiu varrendo o hospital. Uhum. Porque todo o conhecimento, conhecimento de medicina dele não adiantava servia, nada ali. Não servia naquele ambiente. Sim. Então, ele foi voltando a ser médico, aos poucos, ganhando conhecimento das práticas médicas do outro lado. Uhum. Mas parece que ele teve que abrir mão da arrogância dele, de que ele sabia o que conhecia tudo, que ele era o bom, que ele era... Então, quando ele caiu na realidade, que ele não sabia, na humildade, ele conseguiu se desenvolver. Já teve lição número 1, né? Logo de chegada. Nós não somos nada, a verdade é essa, né? Isso a gente falou um pouco sobre isso. Isso. Sobre O Nosso Lar 2. A segunda parte do filme foi lançada em 2010 e é baseada no livro Os Mensageiros, de Chico Xavier, lançado pela Federação Espírita Brasileira. A ideia de fazer mais um filme é antiga. Quando o diretor Wagner de Assis pediu os direitos de adaptação para O Nosso Lar, ele também solicitou para Os Mensageiros e outros livros da série. Abre aspas. Eu queria ter começado a produção do Nosso Lar 2 no ano seguinte ao lançamento do primeiro filme, conta o cineasta, né, o Wagner de Assis. Você tem alguma colocação, algo que você queira dizer sobre ou o Nosso Lar 1 ou o Nosso Lar 2 que possa contribuir aí com a gente, com a nossa audiência, a sua experiência no espiritismo, né? Você disse você é judeu e etc. Qual foi o chamado para você pensar, opa, peraí, que tem coisa aí atrás? Você disse que, acho que eu não sei. Mas lá no fundo você sabe, alguma coisa deve ter acontecido, te tocado, uma informação, né? Sim. Como é que foi o seu chamado para a espiritualidade? Eu sou uma pessoa que não tem mediunidade, né? Então, muitos amigos, conhecidos, parentes até, tinham mediunidade, diziam que viam coisas. Eu tinha que julgar. Essas pessoas são todas doidas ou elas são normais e eu, que sou
sem o talento dessas pessoas para fazer o que elas fazem. Então, eu preferi acreditar que são pessoas saudáveis e que, por algum motivo, elas receberam um dom que eu não recebi. A partir daí eu comecei a estudar. Se eu soubesse que era micróbio, o que me faz doente, eu ia comprar um microscópio e ia ver o micróbio. Mas como é outro assunto, né? Que você tem que pesquisar quem tem o dom e quem fala coisa. Assim, aí entra outra parte do conhecimento, que é a filosofia, né? Quando você está estudando o assunto tem que cair no teu raciocínio lógico, né? Tem que ter um encadeamento, um encaixe quase que perfeito para você concluir algumas coisas. Então você vai concluindo e vai acumulando verdades, que são chamadas verdades espirituais, aquelas que eu hoje aceito piamente. Já faz parte da minha personalidade. Então, por que elas fazem parte da minha personalidade? Porque meu raciocínio me leva a entender que aquilo é possível e dizer que não é possível tem que ser provado também. Se eu não consigo provar que é possível, eu também não consigo provar que não é possível. Agora, eu tenho provas indiretas, que são as pessoas que eu conheço que têm o dom. Então, é isso. Uma pessoa que recebe o conhecimento sem refletir, ela também vai concluir coisa errada. As pessoas o tempo todo falando 1 mais 1 igual a 5. Poxa, coisas que não fazem sentido, né? Então, para cair para se tornar uma verdade espiritual, tem que ter sentido. Tem que ter um encaixe com a realidade. E pegando um gancho no que você está falando, a gente também hoje vivencia uma problemática gigantesca mundialmente, que o uso excessivo de telas, o raciocínio da gente cada dia mais está sendo exigido mais velocidade. Isso vem gerando ansiedade extrema. Nossa. O contrário da ansiedade. A ansiedade é você querer estar no futuro, já viver o futuro. E a depressão é você viver do passado. Então, assim, a gente está, né, vivenciando momentos complicados da humanidade, de lidar com a tecnologia e a espiritualidade, né, uma opinião minha, eu acho que é uma das nossas boias de salvação para parar, refletir, buscar a filosofia, buscar o eu e, principalmente, o propósito. Né? A gente muitas vezes vai vivendo, levando a vida e não se pergunta qual é o meu propósito. Por que eu estou aqui? Por que eu estou encarnada? Porque quando eu for embora, qual é o legado que eu vou deixar da minha existência? Porque a gente sempre deixa, mesmo que seja um legado, né, que vai embora porque nada é eterno, e a ideia é exatamente essa, né? Nem Deus, nem o filho dele que esteve aqui, pelo menos eu creio nisso, foi eterno, então, né, ele teve que partir, a carne dele teve que ir embora. Então, assim, para a gente encerrar o nosso papo de hoje, eu queria que você me dissesse como a espiritualidade contribui no dia a dia da humanidade, né? O quanto ela pode ser e como ela pode ser essa boia de salvação para nós, seres. E eu achei curioso o que você falou sobre o filme, porque a gente fica questionando, tem vida além da Terra? Tem vida fora da Terra? Tem vida em Marte? Né? É muito louco a gente pensar que Deus, tão perfeito, tenha feito, além da galáxia que a gente conhece, outras zilhões que existem também, e a gente pensar que só existe a gente, né? Ah, não, só existe o ser humano, é porque ele é bonito, né? O resto, inclusive, quando você vai representar o extra
terrestre, normalmente ele é cabeçudo, ele é olhudo, ele, sei lá, ele é todo desproporcional, né? Eu acho curioso Mas isso. em termos de alma pode ser igual. Em termos de alma pode ser igual. Ou pode ser, inclusive, a nossa própria imagem e semelhança. Né? Em termos de alma. E a gente interpreta de uma maneira porque a gente quer, entre aspas, subconscientemente, diminuir. Porque a gente acha que a gente é o máximo, né? O ser humano acha que ele é o centro do universo. Então, enfim, só porque eu lembrei do que você disse, voltando à pergunta, como a espiritualidade pode ser a nossa boia de salvação para essa loucura que é viver? Ela não só pode, como deve, né? Por quê? A gente vê o conhecimento atual, ele evolui a cada 15 dias hoje em dia, né? Uma coisa... frenética. Então, se a gente está aprendendo IA, eu tenho um amigo que estuda muito IA, e ele fica correndo atrás do próprio rabo, porque quando ele aprendeu alguma coisa, ele olha, já mudou. Então, a coisa evolui numa velocidade muito rápida. Verdade. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de valores eternos. Então, a forma da gente não entrar nesse rio caudaloso, imagina a cachoeira do Foz do Iguaçu. Você está lá boiando e a água está te levando lá para aquela cachoeira, né? É assim que a gente está. A gente está vendo que vai cair, vai se dar mal ali e aquela água toda levando. A forma de você sair disso é pensar em coisas que não se movem, coisas que são eternas. Então, são os 10 mandamentos praticamente, né? Jesus veio e acrescentou aos 10 mandamentos vários detalhes, né? Não é que ele tenha modificado os 10 mandamentos, ele não modificou. Ele deu um refinamento nos 10 mandamentos. Então, quando ele diz não matarás, o Jesus falou que amai ao próximo como a ti mesmo. É a mesma coisa que dizer não matarás. Né? Então, esse refinamento, ele nos mostra que certos valores vão ser verdades hoje e vão ser verdades daqui a 100 mil anos, 1 milhão de anos. Não tem... A gente conta com isso na espiritualidade, esse conhecimento. Quando a gente pensa em parte material, né, eu posso dizer, eu era halterofilista, hoje eu estou aposentado, cheio de dores em todos os lugares, todas as juntas, mas eu era halterofilista. O que adiantou? Então o mundo muda, né? A gente evolui. Tem que evoluir sempre, né? Então, se não dá para evoluir fisicamente, tem que evoluir nos valores, no conhecimento de mundo, né? No conhecimento da vida, né? No que a vida se apresenta para a gente, por que a gente está aqui, para fazer o quê? Eu acho que é por isso. A espiritualidade, para mim, foi e vai continuar sendo a forma de olhar o mundo com tranquilidade, continuar feliz e sair desse rio caudaloso que arrasta a gente, arrasta casa, arrasta tudo, né? Como a gente está vendo até lá no Texas, né? Você viu uma casa sendo arrastada? Arrasta até casa, né? Ainda mais a gente. Então, na espiritualidade não tem isso. Na espiritualidade a gente vai andando e vai descobrindo formas de enriquecer sempre. Perfeito. Sérgio, quero te agradecer muito pela presença. Obrigada por contribuir com a gente aí. Eu que agradeço. As dicas foram maravilhosas. Nosso Lar 1, Nosso Lar 2 são filmes necessários para a gente abrir um pouco a nossa cabeça, sair um pouco da caixa que você fica pensando só uma coisa e se permitir que você veja além do que a gente está aqui nessa matéria. É o que eu costumo dizer, né? O A existe.
Senão, a gente estaria não vê, morto. e a gente não vê, né? Então, nem tudo é sobre o que a gente vê. As coisas são sobre o que a gente sente, né? É muito mais importante. E o que a gente entende das coisas, né? A gente sabe que o ar existe porque, por premissa, a gente não estaria aqui... Senão não teria vida. E a espiritualidade não existiria... A gente não existiria se não existisse a espiritualidade, basicamente. A gente tem que ter esse entendimento. Claro, com certeza. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço muito. Eu quero agradecer também... Te dar os parabéns também. Muito obrigada. Obrigada mesmo, viu? Por você ter vindo e ter dividido com a gente aí seus estudos, a sua crença, seu conhecimento, né? É sempre bom agregar, né? Faz parte. E o audiovisual podendo ajudar, melhor ainda. Porque aqui a gente gosta de falar de filmes, de séries e trazer... A proposta é essa, né? Bom, e para você que está aqui comigo, se existe ou não o nosso lar, como do filme, a gente ainda não sabe. Mas o que é certo é que a forma como vivemos aqui e agora ecoa em tudo que seremos depois. Obrigada mais uma vez, Sérgio. E essa conversa não termina por aqui. Para você que ouviu e que viu a gente até o fim, bora viver como se a alma fosse eterna? Porque talvez ela seja. Se curtiu o nosso papo, compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, com os inimigos também. Vamos dar luz para as pessoas, gente. Ajuda as pessoas a conhecerem um pouco mais. Então, compartilhe o nosso conteúdo, dê like, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Isso ajuda muito o canal a crescer, tá? E a chegar a mais... colegas, pessoas, amigos e quem gosta de cinema e falar de audiovisual e assistir bons filmes e séries, tá bom? Bom, bora falar disso nos comentários? Comenta aqui também que a gente gosta de saber. E eu quero agradecer a Ideias na Argila, você já sabe, as peças da Marta Chen estão aqui na mesa, belíssimas. Minha querida amiga, artista maravilhosa. Entre agora no Instagram, @ideiasnaargila e conheça o trabalho dela. Se é que você já não conhece, porque eu falo toda semana aqui. Ideias na Argila, ideias, criação e produção de cerâmicas autorais. Você pode pedir o que você quer, a Marta conversa com você, entende seu desejo e realiza o seu desejo em cerâmica, hein? E ela tem um bom gosto danado. E Moringa, Moringa_barra, é o @ da Moringa no Instagram. Beleza, cosméticos e cuidados pessoais. Encontre a melhor versão dos seus cabelos. Avaliação personalizada, cuidados para facilitar o seu dia a dia. Corte, iluminação, que foi o que ela fez aqui. Tô loira, vocês já sabem. A coloração e tratamentos. Então é isso. Muito obrigada. Ninguém larga a mão de ninguém, porque é assim que a gente consegue fazer. Com apoio, com conhecimento e com o outro acreditar no trabalho da gente. E obrigada a você que acredita no meu trabalho e que prestigia também os meus convidados que sempre estão aqui escolhidos a dedo comigo, tá bom? Obrigada, até quinta que vem e bora falar?